o candidato pelo PT, senhor Geraldo Magela. Boa tarde, senhor candidato. Bem, lembrando as regras da nossa sabatina, o senhor terá 10 minutos para fazer o uso da palavra, onde o senhor pode falar sobre a sua coligação e sobre a proposta para a valorização da categoria policial civil e qual o compromisso que o senhor e sua bancada têm nos dias 7 e 8 de outubro, quando será votada a MPV 650, que trata do reconhecimento do nível superior para a Polícia Federal e onde nós buscamos uma emenda de plenário para que nós também sejamos contemplados. Boa tarde. Boa tarde. Vamos acordar, aí o povo está dormindo, vamos acordar. Boa tarde. Tudo bem. Bom, eu quero parabenizar o Simpol por ter feito esta sabatina. Eu preferiria que fosse debate. Eu preferiria que fosse debate entre os candidatos a senador. Sei que tem um deles que não viria de jeito nenhum, porque tem medo de responder as perguntas que podem ser feitas a ele, mas, de qualquer forma, considero muito importante o momento de estar aqui, porque é o momento de nós pedirmos votos e também de fazermos compromissos. Primeiro, eu quero dizer um pedaço da história que eu tive um papel muito importante para os policiais civis do Distrito Federal. Eu fui relator da medida provisória 431, que eu não me lembro o número da lei em que ela foi transformada, mas era a medida provisória que se tornou lei da organização das carreiras do Serviço Público Federal. E, naquele momento, tinha uma ameaça que nós conseguimos superar, que, por incrível que pareça, era a proposta do artigo 171, que era acabar com a aposentadoria especial dos policiais civis. E, mesmo eu sendo da base do governo, já era o governo do PT, eu tive um enfrentamento bastante contundente com o Ministério do Planejamento e nós conseguimos derrotar este artigo e manter a aposentadoria especial dos policiais civis. Quem aqui já estava ativa naquele momento sabe o quanto nós lutamos para que isso fosse retirado do texto da medida provisória e, naturalmente, não constasse da lei. Eu quero dizer a vocês também que eu tenho uma longa história em defesa dos trabalhadores, de um modo geral, em defesa dos servidores públicos no específico e, mais especificamente, da Polícia Civil. Então, não é de hoje que eu tenho uma postura de defender os policiais civis e as policiais civis. E vou continuar fazendo isso. A minha origem é origem sindical, eu sou bancário. E, portanto, toda a minha história é em defesa dos trabalhadores. E assim eu vou continuar fazendo. Quero afirmar aqui também que o Fundo Constitucional que existe hoje teve como base um projeto de lei da minha autoria, apresentado em 1999, e que trouxe uma das grandes vitórias do Fundo Constitucional, que foi a correção pela variação da receita líquida da União. O que é isso? É você não corrigir apenas pela inflação. De 2002, quando o fundo foi criado até hoje, só houve um ano em que a correção dos valores do fundo foi menor do que a inflação. Em todos os demais anos, a correção foi acima da inflação, exatamente por causa desse item de que a correção será feita levando em conta a variação da receita líquida da União. Isso me faz, inclusive, ser um permanente defensor do Fundo Constitucional.
eu tenho defendido, e lá no Congresso Nacional não é fácil, todos os momentos em que há qualquer turbulência, há uma tentativa ou ameaça para se acabar com o fundo constitucional. E, naturalmente, por ser de Brasília, eu sou um dos que mais defende a manutenção, mas não apenas a manutenção, como a possibilidade de ampliação. Quero dizer também que não me foi perguntado, mas eu vou aqui dizer que eu tenho compromisso com a reafirmação das prerrogativas da categoria de policial civil para ter a possibilidade de investigação. Ou seja, eu sou daqueles que defendo que nós temos que analisar a função do Ministério Público para que o Ministério Público exerça as suas funções constitucionais e não avance nas prerrogativas e nas funções da Polícia Civil e da Polícia Federal. A investigação é fundamentalmente uma prerrogativa dos policiais. Eu tenho dito isso, vou continuar dizendo e assim vou me posicionar como senador. Também quero dizer que eu defendo o estabelecimento de uma data-base para negociação salarial da categoria. Eu sei que existe essa vinculação com a Polícia Federal e existe a situação da legislação ter de vir pelo Congresso Nacional, mas eu considero que o maior problema que nós temos hoje para os governos, inclusive, não negociar, e aí não importa governo, se é do PSDB, do PMDB, do DEM, do PT, acaba que a inexistência de uma database ajuda a não negociar. Então, eu sou a favor da fixação de uma database para todos os servidores federais e fazendo com que isso haja um momento em que você saiba, você que eu digo, todos os entes, seja o governo, seja o sindicato, seja os trabalhadores, seja a imprensa, seja a sociedade, saibam que naquele período é o período de negociação e é um período de database dos servidores. Defendo, portanto, a fixação de uma database também para os policiais civis. Defendo um projeto de reestruturação que seja amplamente discutido, dialogado e negociado com a categoria. Não pode nenhum governo, também não interessa de que partido seja, fazer um trabalho de apresentação de projeto de reestruturação da carreira sem um aprofundamento com os principais envolvidos, que são os trabalhadores através das suas entidades organizadas. E fazendo este debate também com a sociedade. A sociedade quer o policial bem pago. A sociedade quer olhar para o policial e saber que ele, na sua atividade, na sua função, será eficaz. E sendo eficaz, ele prestará um bom serviço à sociedade. Mas para que ele seja eficaz, ele precisa ser valorizado, respeitado e bem pago. E isso se dá através de uma carreira que tenha a possibilidade de ascensão funcional, que tenha a possibilidade de progressão funcional, de promoção clara, de valorização das especializações e de salário digno e adequado para a função perigosa e difícil que vocês vivem. E, por fim, eu quero dizer que eu tenho absoluta convergência e darei todo o meu apoio no Congresso Nacional para a votação da emenda à medida provisória 650, que estabelece o reconhecimento ou a definição, definitivamente, como nível superior para os policiais civis do Distrito Federal. Este compromisso eu já anunciei para a nossa bancada, vou trabalhar para que isso aconteça. E, por fim, eu quero, antes de responder a pergunta, eu quero dizer a vocês o seguinte: nós precisamos, de fato, ter atenção no que nós vamos fazer no próximo domingo. É claro que o voto para senador, normalmente, é o último voto que a pessoa decide. Decide primeiro para
presidente, governador, deputado distrital, federal, e deixa para o último o senador. E, nesse momento, nós estamos fazendo um desafio aos policiais civis. Vocês vão eleger um senador por 8 anos. 8 anos. É preciso ter cuidado, porque o Regufe, que infelizmente não vem aqui para Sabatina e não vai para debate, ele foge dos debates, e eu acho que quem foge é porque não tem resposta para o que vai lhe ser perguntado. Não tem proposta para o que vai lhe ser apresentado. E o Regufe tem se apresentado como ético. Para mim, ético é aquele que recebe o seu salário, defende as causas, defende os trabalhadores, defende a sua cidade e apresenta resultados concretos. Eu sempre digo o seguinte, não basta dizer que matou a cobra e mostrou o pau. A gente vai ficar em dúvida se a cobra morreu mesmo. Eu acho que tem que matar a cobra, mostrar o pau e a cobra morta. Ou seja, tem que fazer, tem que ter resultado concreto. E eu já desafiei, vou desafiar aqui. Eu queria debater com o Regufe, diante de vocês, diante de todos os servidores, porque na Câmara Legislativa o Regufe votou pelo congelamento dos salários dos servidores públicos. E ele disse que é a favor da responsabilidade fiscal. Eu sou a favor da responsabilidade social. Responsabilidade social é servidor valorizado, respeitado e bem pago para prestar um bom serviço para a sociedade e a sociedade ter o direito de cobrar dela. Eu acho que vocês precisam fazer esta reflexão na hora de votar e eu espero ter o voto de vocês. Muito obrigado. Obrigado, senador Magela. Não, eu quero que vocês me façam as 5 perguntas. O presidente fará uma pergunta agora, o senhor terá 3 minutos para respondê-la. Deputado. O presidente só quer fazer uma, mas eu queria que ele me fizesse umas 5 para eu poder ficar aqui mais um tempo. Não, nosso tempo é curto porque nós temos vários convidados. Mas uma pergunta que eu gostaria de fazer é o seguinte. Nós sabemos que o senhor é uma liderança do PT, tanto aqui no Distrito Federal quanto a nível nacional. Gostaria de saber do senhor, se o senhor poderia pilotar. Nós temos o nosso reconhecimento de nível superior, ele está caminhando em 2 níveis. Um, com a medida provisória, que nós queremos emendar. E nós queremos que o senhor, como membro do PT, nos ajude junto à bancada do PT nacional. Essa é a primeira pergunta. Se o senhor pode nos ajudar com a bancada do PT no Congresso Nacional, uma emenda na medida provisória 650. E a segunda, que nós estamos caminhando, o governador Agnello assinou a mensagem 251 aqui, reconhecendo também o nosso nível superior e também reconhecendo uma série de atribuições gerais complexas para os nossos cargos. Gostaria de saber se o senhor também pode nos ajudar com a bancada do PT, entregando essa mensagem ao Executivo Nacional, que hoje é a presidente Dilma, e no Ministério do Planejamento. Essas são as perguntas. Eu até quero dizer a vocês que a única vez que eu me lembro que o Simpol foi recebido por um presidente da República foi por meu intermédio. Foi no momento em que se precisava dialogar com Lula e nós conseguimos que o Simpol fosse recebido, mesmo que de uma forma rápida, pelo presidente. E aí talvez esteja o mais importante da votação no dia 5. Eu tenho convicção, e quero pedir a vocês o voto para a presidenta Dilma. Eu tenho convicção que a presidenta Dilma vai ser reeleita. Tudo leva para esse sentido. Mesmo que o meu amigo Exalci não goste, mas eu sinto muito, Exalci, não vai ser dessa vez. Eu quero dizer a vocês que o senador mais indicado para representar o Distrito Federal e para fazer esse tipo de trabalho sou eu. Sem nenhuma arrogância, sem nenhuma prepotência, de forma muito franca. Como disse o Gia aqui, vamos falar seriamente, vamos conversar seriamente. Por quê? Porque não adianta ter um senador de oposição que vai passar 8 anos fazendo discurso e não apresentando absolutamente nada de concreto. E o senador, ele tem a obrigação não apenas de votar, mas de abrir canais de interlocução. O senador que seja
do partido da presidenta e que represente vocês, então ele vai ter obrigação de abrir com a presidenta, com o ministro do Ministério do Planejamento, a interlocução para fazer essas votações, agora e sempre. Então, eu me comprometo a ser esse articulador, a ser esse defensor. Eu tenho absoluta certeza que a categoria não vai apresentar, em nenhum momento, nada que seja imoral, nada que seja ilegal e nada que seja ilícito ou ilegítimo. Eu tenho acompanhado as lutas desta categoria, eu tenho acompanhado os diversos momentos das diretorias do sindicato. A gente sabe que as diretorias se revezam. Aliás, quero até dizer que a minha esposa foi assessora de imprensa do Simpol por um período, então tem inclusive essa ligação, e ajudar inclusive a fazer essa interlocução com o governo federal. É minha obrigação, mas se vocês me escolherem como candidato dos policiais civis, vocês vão ter mais direito ainda de cobrar. É isso que eu quero pedir. Meu número é 133 e eu preciso mais do que o voto de vocês. Eu preciso da multiplicação, porque daqui até o dia 5, nós temos que multiplicar. Se vocês acharem que eu mereço e que eu tenho legitimidade para representá-los, eu preciso do voto, mas eu preciso também da multiplicação desse voto daqui até o dia 5. E me comprometo, Gaúcho, de voltar como senador todas as vezes que vocês quiserem e de ter o gabinete aberto para vocês todas as vezes que vocês precisarem. Eu quero ser um policial civil como senador. Grande abraço e espero ter o voto de vocês. Muito obrigado. Vou defender. Quem encaminha a mensagem é o governador, mas já defenderei junto a ele hoje mesmo. Então, gostaria apenas de solicitar ao senhor já um pedido junto à SRI, Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República, cujo ministro Berzoini, estamos aguardando a agenda dele. Se o senhor puder nos ajudar nesse sentido, já agradecemos.